Bom, nosso programa agora vai falar sobre um assunto que é muito sério, viu? Tem muita gente comprando casa em alto de montanha, tem muita gente fazendo um monte de coisa, se planejando para o fim do mundo depois da manhã. Então a gente trouxe aqui a pastora Esmeralda Campelo, que é uma outra vovó. Aliás, vocês perceberam como é que o programa hoje está bem assim, matriarcal, né? Exato. A vovó, agora há pouco a gente tinha uma vovó com a gente aqui, a professora Ângela. Sim. Agora a pastora Esmeralda Campelo, só também já tem mais de 80, não tem? Você pode contar? Por que você quer saber isso? O Jean gosta de saber idade. Você não tem nada com isso. Não tenho mesmo, eu não tenho mesmo. Mas sabe por quê? Porque olhando para a senhora, eu ouvi a senhora pregando uns dias atrás, a senhora falou assim, olha, eu pulo, eu corro, eu faço um monte de coisa. E eu imagino que a senhora não deve ter, assim, mais 40, né? 80, vou te satisfazer. 84. 84. Tá vendo? Olha. Você que tem 30, você que tem 20. 38. Né? E fica sentado no sofá, deitado no sofá o dia inteiro sem fazer nada, não produzindo para o reino de Deus. 84 anos produzindo para o reino de Deus. Né? Mas jus ao nome, né, pastor? É uma esmeralda viva. Gostei. Olha, eu tenho 6 filhos, 19 netos e 22 bisnetos. Uau! Uhul! Dá para adotar mais 3 aqui também. Né? Posso. Então tá bom. Eu posso. Ele tá carente de vó, Então vai lá, eu ponho no colinho. Se meu marido deixar. Mas eu acho que esse bonitão aqui não vai deixar, não. Leva a esposa junto, ele vai deixar. Eu vou junto também, pra você adotar. Olha, pastora, que bênção ter a senhora aqui. Obrigada. Assunto que tá virou até cômico já. Sim. Em diversos canais de televisões. Mas muita gente acreditando nisso. Isso, né? Que vai acabar o mundo no dia 21. Que papo é esse, pastora? Olha, primeiro que ninguém sabe. Ninguém tem, não é? Nem os escritores evangélicos, os apóstolos, eles falaram os sinais. A gente vê aqui no livro de Apocalipse, até um livro que, né, depois eu vou deixar aí para vocês. A senhora escreveu? Olha que bacana, o sétimo selo. Sétimo selo. Filma aqui. Que benção. É o livro da pastora Esmeralda Campelo. Esse é o meu que o Jean está segurando. É chique. É um livro assim que pidão, tem ele é pidão assim mesmo. Tem sido bem aceito, existem aí seminários que estudam, não é? No Clamor pelas Nações a gente estuda esse livro, eu que dou, não é, a aula. Então ali a gente fez uma pesquisa bem, assim, muito boa, né, sobre esses assuntos que eu gosto muito, né? Então, a gente tem que observar. É claro que há sinais da proximidade do fim. Existem, não é? Mas a gente não pode dizer que é amanhã, que é depois. Precisar uma data, né? Não, aliás, eles atribuem aos maias, que é uma tribo muito antiga, não é? Se não me engano, na América Latina. De onde que eles são mesmo? Do México, parece? México. E atribuem aos maias, né, essa determinação da data do dia 21 do 12 do 12. Sim. 21 do 12 do 12. Tudo o 2, o número, né? 21 do 12 do 12, que é depois de amanhã. Né? Biblicamente falando, pastor Esmeralda, a gente realmente não tem nenhuma referência de data, né? Não. Aliás, já vieram tantas outras datas quando disseram que o mundo ia acabar, né? A gente tem, por exemplo, no livro de Apocalipse, que estou falando para vocês, no final aí eu falo sobre os cavalos. Cavalo branco, não é? E cada um tem uma determinação, não é? Aqui, o cavalo vermelho, por exemplo, simboliza a guerra. A guerra. O branco, existem questionamentos. Há quem diga que é Cristo chegando, mas há quem diga que não, que é o contrário, que essa é uma figura satânica, que é o anticristo, né? A gente não vai ter tempo sobre isso, né, agora, mas eu não entendo que aqui as figuras do anticristo, mas vamos deixar para lá, não é? O cavalo vermelho, a guerra, o cavalo negro, a fome, morte. Então, cada um deles, a gente faz um estudo bem apurado, e a gente vê que realmente as coisas estão chegando. A pastora está falando de figuras de linguagens que estão declaradas no livro de Apocalipse. Né? Se você ler o último livro da Bíblia, vai falar sobre esses elementos, os cavalos, né? A mulher fala sobre a besta. Isso. Agora, é verdade, se o mundo vai acabar ou não, ninguém pode afirmar isso agora na sexta-feira. A gente crê que não. Nós não podemos afirmar
continuar, porque Jesus pode voltar daqui a 5 minutos. Tomara. Né? Agora, amém. Até no início aqui a gente deu uma notícia sobre o aumento do salário dos vereadores. Sim. E a única coisa que eu pude dizer é Maranata, vem Senhor Jesus. Né? Porque do jeito que a coisa está indo, corrupção e etc e tal, né? Mas existem sinais dos finais dos tempos. E a gente poderia, então, por exemplo, falar desses sinais, porque muitas pessoas ficam assim, eu ouço falar que Jesus vai voltar, tem mais de 100 anos que estão falando que Jesus vai voltar e não volta. Que está voltando, né? Jesus está voltando há mais de 100 anos e não volta, né? E quer dizer, esses sinais a respeito dos quais Jesus falou, eles são muito fortes, estão cada vez mais intensificados, né, pastora? Por exemplo, essa agressão, pais contra filhos, filhos contra pais, isso a gente vê diariamente. As guerras entre nações. Diariamente. Agora, um dos sinais que eu sei que eu vou ser criticada, mas eu não posso ficar calada, não é? É a questão, por que Sodoma foi destruída? Foi a sodomia, Sim. não é? E é exatamente o homossexualismo que ele está fluindo de uma forma incrível, não é? E este é um dos sinais do fim. A senhora não vai ser criticada, pelo menos por nós aqui não, porque a gente também defende a bandeira, não é, de que Deus criou homem e mulher. Inclusive eu li uma matéria ontem que eu fiquei de queixo caído, é que um grupo de ativistas gays, se não me engano, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, eles criaram a Bíblia gay. Pronto, a Bíblia chamada Queen James. Tem uma Bíblia, a primeira tradução em inglês da Bíblia foi a Bíblia King James, que é Rei James. Né? E criaram uma versão dentro dessa perspectiva do movimento gay chamada Queen James. Ou seja, nessa Bíblia, os versículos bíblicos que falam contra a prática homossexual, eles amenizam, eles colocam outros termos. Ou seja, isso é uma questão muito séria. Inclusive, nós precisamos nos atentar para isso. O que a pastora está falando, os sinais cada vez são mais fortes, né? Os homens estão adorando mais a criatura ao invés do Criador. E isso é um dos sinais da vinda do Senhor Jesus, né? Da volta. Eu também creio, sim. E aqui diz que em Belo Horizonte tem uma igreja evangélica de gays, não é? A gente não está falando contra indivíduos, contra pessoas. Eu mesmo tive uma experiência maravilhosa. Uma pessoa, eu estava na Peniel um tempo e o pastor Reuel me pediu que cuidasse de um rapaz que estava lá. Ele era travesti, ele ficava na Avenida Pedro II, lá de sutiã e calcinha na rua, como ficam muitos aí, né? E ele aceitou Jesus. E aí o pastor Reuel disse, Esmeralda, fica cuidando desse rapaz aí para ver. E eu cuidei dele alguns meses. Trabalhei com a Bíblia, trabalhei. Hoje, ele é um grande pastor, que eu não vou citar o nome aqui, porque na igreja que eu vou, que é dele, lá ele mesmo fala. Eu estou aqui hoje porque a Esmeralda me ajudou, cuidou de mim como mãe, ele me chama de mãe, não é? Ele hoje é casado, tem filhos, não é? Então, ele teve essa transformação que é possível. É possível, não é? Agora essa esse é um dos sinais, né, pastora? Porque o amor também, a falta de amor das pessoas. O amor se esfriará, não é? Fala muito disso. Os casais, eu sou uma pessoa que atendo muita gente na minha casa e uma grande parte do problema é casamento. As pessoas não... cada um tem uma ideia de casamento e muitas coisas... por exemplo, uma das coisas que ninguém acredita, quando eu falo, é sobre a submissão. Ninguém acha que eu sou submissa ao meu marido. Todo mundo acha que eu tenho uma cara, entendeu? Entendi. Eu não vou dizer do quê. Né? Sei lá, mandona. Né? Primeiro, eu tenho cara de rica. Isso tem. Não, mas tem mesmo. Olha a pinta, olha a pinta. Você não tem nada com isso, eu ganhei. Então, a cara assim e tal. E o meu marido, ele é um homem, assim, sério, muito sério. E realmente a última palavra é dele. Amém. Lá em casa, e acabou. Aliás, né? Eu queria abrir um parênteses aqui. Nós trouxemos a pastora Esmeralda para falar sobre a questão do final dos tempos, né? Já que está esse rebuliço
na cabeça de muita gente em relação ao dia 21, mas eu queria que a gente abrisse um parênteses para contar um pouquinho da história da pastora Esmeralda, porque ela é uma mulher de Deus, tem sido referência para muitas pessoas aqui em Belo Horizonte também, mas a história dela, eu tive a oportunidade de ouvir a história dela, na verdade eu já ouvia falar da senhora há muito tempo, mas eu a conheci pessoalmente, deve ter 2 dias, e quando eu cheguei aqui hoje e eu vi a senhora aqui, eu me surpreendi, fiquei feliz de vê-la aqui, porque nós estivemos juntos, ela não lembrou de mim, obviamente, porque tanta gente já vai lembrar de mim, né? Não, mas eu não lembro, não é porque eu não conheço, é porque eu não enxergo direito, aí eu vejo só o vulto assim. A desculpa é boa, Aí eu sempre acho bonita a pessoa, né? Porque eu não, vejo mas só essa o vulto. desculpa foi muito boa, essa desculpa E foi ela muito falou que boa. sempre acha bonito. Não, mas essa desculpa ela dá para todo mundo. Daqui a pouco, se ela sair na esquina ali, ela vai dar a mesma desculpa. Mas ela estava contando a história dela, a senhora tem uma história assim que é impactante. Os pais foram missionários. Os primeiros missionários batistas entre os índios. E eu vou te falar uma coisa agora, meu filho, que ontem eu tive o privilégio de receber na minha casa uma missionária que trabalha entre os índios, e ela foi movida pela história de Noemi Campelo, que é a história da minha mãe, chama A Heroína de Craonópolis, que foi escrita por Estela Câmara de Bois, uma escritora francesa. E essa moça, ela estava jovem, adolescente, e ouviu contar a história de Noemi. E o pastor falava assim, quem vai substituir a Noemi nesse ministério tão lindo? E ela disse, Senhor, me dá essa permissão. Então ela foi para lá, ela casou com um índio, ele foi ontem na minha casa. Para a tribo indígena. Da tribo indígena, ele tocou violão ontem lá em casa, cantaram hinos, e ela tem 2 filhos. Eu passei por uma emoção tão grande como ontem, de ver uma pessoa que disse, olha, Esmeralda, eu nunca imaginei que eu pudesse te ver, achou que eu já tivesse morrido também, né? E ela está entre os índios, casou com um índio, e todo o trabalho que ela faz lá, ela sempre leva como exemplo a heroína de Craonópolis, Que bênção. a mãe da Esmeralda.